a gente pode criar uma saída, mas ela parte, em primeiro lugar, da gente. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Guiomar Lofagem, né? Trabalho como terapeuta já há 39 anos. Comecei, eu tinha 18, então já é uma longa jornada, né? E dentro desse trabalho inclui a medicina integrativa, inclui principalmente as terapias orientais, que eu gosto muito, que é a acupuntura, o shiatsu, que realmente a gente consegue detectar bastante coisas no corpo e tratar também. E então eu estou aqui hoje mais com outro propósito, não falar tanto do meu trabalho, mas sim falar um pouco de mim, visto que passei por situações complicadas, assim, bem difícil, né? Muitas pessoas souberam que eu adquiri um câncer. Eu gostaria de conversar hoje com o público e passar para as pessoas que estão muito preocupadas, na verdade, ficaram chocadas com a notícia de que eu acabei adquirindo um câncer, né? E muitos até perguntam como que isso foi acontecer com a Sandra, visto que ela trabalha há tanto tempo, conhece tantos métodos e cuida de tantas pessoas, né? Mas eu posso dizer assim que quando a gente está no meio de um furacão, né? Girando, a gente não consegue ver que tem uma casa, que tem uma paisagem, né? A gente está muito no automático e a gente não consegue observar. E o nosso corpo, ele é magnífico porque ele vai se adaptando muito fácil, sabe? Sobre as questões que a gente vem sofrendo, a gente vai se adaptando de uma forma assim bem tranquila. E quando vê, o balde desbordou. Aqueles que estão me ouvindo e vão me ouvir mais para frente, que embora eu fiquei com câncer, eu estou muito bem. O objetivo hoje de estar aqui conversando com as pessoas é deixar cada um de vocês mais tranquilo, e também que eu sirva de inspiração, né, para que possa lutar. O que eu posso dizer em primeiro lugar é que quando a gente vai no médico e ganha uma notícia dessa, a gente realmente perde o chão. Não é fácil, sabe? Nem um pouco. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrancar o rótulo da sentença de morte. Isso me emociona porque eu, lidando com as pessoas, né, eu vejo como elas sofrem e como isso é realmente tenebroso ganhar uma notícia dessa. É muito difícil, né? Então eu imagino eu com essa bagagem que eu tenho de conhecimento e de meios de cuidar, foi complicado, e imagina para as outras pessoas, é muito difícil. E o meu objetivo de estar aqui sentada hoje, conversando com vocês, falando sobre a minha vida, justamente é para mostrar para vocês que a gente pode criar uma saída, mas ela parte em primeiro lugar da gente. Então a primeira coisa é, ganhei a sentença que eu tenho uma doença que pode roubar a minha vida, né? Então, e agora? O que eu vou fazer? Vou permitir que esse ladrão realmente me roube, me tire do meio da minha família, que encurte a minha vida? Então, é uma decisão muito, muito séria para ser absorvida, né? E lidar com isso. Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Eu disse para o médico, doutor, eu quero uma vida. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é arrancar esse rótulo da sentença de morte. E eu vou lutar por ela. Eu vou ver o que eu estou fazendo de errado. É essa consciência que a gente tem que ter, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu fiquei doente? O que me levou a ficar assim tão debilitada? E o que eu preciso fazer para poder recuperar a saúde? Então foi isso que eu fiz. Saí de lá. Eu posso dizer que eu chorei durante 3 dias, mas eu vi que eu estava em pé, estava respirando, estava trabalhando ainda. Então eu tinha uma energia. Então eu precisava dar uma sequência nesse processo para poder estar aqui. Então eu queria compartilhar com vocês sobre o que eu fiz, como que eu encarei essa situação. Em primeiro lugar, assim, um dos passos que a gente precisa fazer é parar para olhar para si mesmo, né? A gente vive muito no automático, então assim, existem alguns fatores que você precisa tomar uma decisão para poder ter uma vida melhor.
Isso inclui vários aspectos, assim, que antes eu não tinha essa consciência e hoje eu vejo como isso é importante, né? E diante do quadro que eu estava, eu vejo como essas pequenas mudanças, que são pequenas, que isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. E isso inclui hábitos que a gente pode realmente cultivar no nosso dia a dia, sabe? Meus amigos sabem, muitas pessoas que me conhecem sabem, que desde que eu cheguei em Gaspar, eu criei meus 3 filhos sozinha. Depois eu fiquei com meu pai também acamado, que precisou de bastante atenção. E isso exigiu muito esforço da minha parte, assim, muita dedicação, né? E a gente acaba negligenciando coisas e hábitos que são fundamentais para a gente poder ter uma vida. E cuidar dessa casa onde mora nosso espírito, que é o nosso corpo, né? Não simplesmente usar ele, usar e não fazer a manutenção. A gente esquece disso, né? A gente pensa assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que, e aí daqui a pouquinho a desgraça bate na porta, né? Então, um dos primeiros passos assim que eu recomendo sobre a questão até do câncer, decidir viver, significa que tu precisa se colocar de pé. Foi o que eu disse pro médico, assim. Então tá, eu tô assim, eu decido ficar de pé, eu decido viver. E eu vou realmente me empenhar em prol disso, né? Então, eu também falo com os meus clientes agora, isso me ensinou muita coisa, sabe? Me ensinou a como cuidar deles de uma forma mais prática e muito mais rápida. Então, o primeiro passo seria uma atividade física, botar o corpo para se movimentar. Quando a gente faz isso, a gente está informando para o nosso corpo que ele quer viver, que ele quer ficar de pé. Eu estou com dor, mas eu estou cansada, eu não consigo. Pede ajuda, pede para alguém fazer, pede para alguém te levar, pede para alguém te acompanhar, mas precisa fazer. Quando eu me inscrevi na academia, eu andava 3 minutos na esteira, acabava o fôlego, e eu tinha que ir para o banheiro das mulheres, tinha um banco lá, eu deitava, botava as pernas para cima para mandar oxigênio para o cérebro, né? Até porque o pulmão estava fraco, porque o sistema linfático, o câncer tomou várias partes do corpo em si, né? Não foi só num local. Um outro detalhe importante é o sono. Posso dizer que desse é o primordial. Por que ele é o primordial? Imagina que eu trabalho hoje aqui no instituto, né? E eu não limpo. Daí amanhã os clientes vêm, até podem achar meio estranho, que não está tudo legal. E se eu não limpo no segundo dia, no terceiro dia, a situação fica complicada, né? As pessoas com certeza não vão querer ficar num ambiente desse. Então é isso que acontece com o nosso corpo, sabe? O fato de não dormir, a nossa casa, o nosso corpo, ele não entra num processo de purificação e de limpeza. E infelizmente isso não acontece com nenhuma pílula. Porque eu tomava, eu tinha bastante suplementos que eu tomava. Sono é fundamental. E ainda tem um fator que é o horário, né? Hoje a gente se distrai muito com a tecnologia, com muitos afazeres. Se a gente pegar um celular no final do dia ali, quando vê, passou 1 hora, 2 horas, tranquilo, né? Antes da meia-noite, se a gente conseguir ir para a cama entre 10 e 10 e meia, o nosso corpo entra num processo de faxina, de reorganização e ele se reconstrói, né? E eu tenho feito isso. E isso eu vejo que contribuiu muito para eu recuperar a minha saúde. Tinha dias que eu ia então para a cama 8 horas da noite, porque eu queria ficar aqui, né? Eu decidi viver, então eu precisava fazer alguma coisa para poder permanecer no meio das pessoas que eu amo, né? E eu amo muito o meu trabalho. Poder ajudar a fazer a diferença e eu pretendo continuar fazendo isso por mais uns 20, 30 anos. A questão da alimentação, como muitos me perguntam, né? Também. Hoje a gente tem uma diversidade de alimentação. Então, e a mídia ela mostra, né, pra gente que tudo é muito bom. E eu concordo. Tudo que se fala de muitos alimentos naturais, principalmente, realmente ele traz essa carga de informação muito valiosa. Só que a gente precisa parar para pensar que não é tudo para todos, né? Tem muitos alimentos que estão na nossa mesa que realmente não cabem
para o nosso corpo, ele não consegue metabolizar. E ele acaba então gerando um processo de inflamação muito grave, que o corpo tenta se defender e tudo isso acaba morando no intestino, né? O intestino é como uma raiz da árvore, né? Se o galho está com problema, o problema não está no galho, mas sim na raiz. Se as folhas estão ficando doentes, a gente precisa olhar para a raiz da árvore, né? Se a copa está toda murcha, né? Os frutos não estão bons, é como se fosse o nosso cérebro também, a razão vem da raiz. Então, posso dizer que todo problema maior tem relação com o intestino, né? Então, essa questão de a gente comer tudo achando que tudo serve, que tudo é muito bom, também eu percebi que não funciona, né? Então tem alguns fatores que são interessantes a gente observar, né? Os embutidos, principalmente, os que contêm, o que não fica velho, o que não estraga. Eu não tinha essa consciência antes, né? Achava que comer uma torrada era um negoção, né? Mas uma torrada é um pão que não fica velho. E ele tem muito conservante. E esse conservante faz com que o nosso corpo exige muito da nossa energia para quebrar esse alimento. E aí acaba baixando a nossa imunidade. Muitas pessoas também hoje trocaram a alimentação normal por alimentações granuladas, né? Muitas coisas assim que não são compatíveis com o nosso processo digestivo. Acabam ficando presas no intestino, acabam gerando inflamação, né? A gente foi incentivada a comer muito grão, muita semente, porque são fibras, né? Então posso dizer que esse é um fator muito sério. A gente até pode comer, mas assim, numa dose muito pequena, se for comer. Tudo que é em excesso realmente faz mal. Comer coisas que nascem nas árvores, que dá na terra, que a gente planta, que a gente ainda tem no mercado. Isso realmente faz a diferença, foi o que eu fiz, né? Eu troquei isso tudo e em 3 meses eu vi uma diferença muito grande. Então a alimentação, assim, convém procurar um bom profissional e realmente ser direcionado de uma forma correta, sabe? Eu gostaria de também falar assim o que eu fiz, né? Nesse processo para me melhorar. Tive muitas pessoas que cuidaram de mim, né? Além do personal. Eu fui a Curitiba, trabalhei, quem me atendeu foi o Edson Ieda, que tem Natura e Vida. A gente no Oasis usavam métodos de terapias naturais que eu gosto muito, né? A aplicação de argila, banhos alternados. Então eu posso resumir que é uma sura de uma forma amorosa, né? Agora eu estou entrando num novo ciclo, né, de terapia integrativa. Fiquei em Florianópolis com o Dr. Miraldo Paulino. Então existem métodos ali que a gente aplica para o corpo poder se restabelecer. Poderia listar algumas coisas que eu também considero importante, né, nesse processo, que muitos pensam assim, como que é essa medicina integrativa, o que faz, como é que é feito. Então, o processo da medicina integrativa é desintoxicar, eliminar os parasitas, tirar os metais pesados que estão em excesso. A gente realmente se intoxica muito sem saber. Hoje nós mulheres, de acordo com a beleza, a intoxicação inclui muita coisa, né? A questão de esmalte, precisa prestar atenção, a pintura de cabelo, escolher a tinta. E hoje a gente tem o privilégio de poder escolher e ter essas ferramentas, sabe, na nossa mão. Porque esses metais pesados é que alimentam esses parasitas, né? Além de outros fatores também. E também outro ponto que precisa é nutrir as células com o alimento, com suplementos, com uma dieta balanceada. E também cuidar do estresse, né? Ou seja, o ambiente que a gente vive, né? O meio que nos rodeia. Tirar tempo para poder fazer algo que gosta, para poder extravasar, né? Como a gente comentou antes, pisar na terra é um fator muito importante. O fato de estar 10 minutos com o pé na terra, se a gente fazer um exame do campo escuro, é como se a gente fosse como se a gente fosse visitar uma discoteca, está todo mundo parado, de braço cruzado, então falta oxigenação, falta movimento, né? Então as células ficam assim. 10 minutos depois,
com o pé na terra, isso é fantástico, esse resultado. As pessoas já estão tudo dançando, pulando, então é assim que ficam nossas células depois de 10 minutos com contato com o pé na terra, sabe? Então, e isso está na nossa mão. A gente mesmo pode conduzir esses passos, né? Dormir, fazer atividade física, pisar na terra, né? Não carregar coisas do passado, né? Deixar, porque viver o hoje, né? O passado que sirva de inspiração para a gente fazer boas mudanças e não uma prisão da nossa vida, sabe? Isso é fundamental. O que eu posso aprender com os meus erros, né? Para mudar de hoje para amanhã, isso também eu aprendi muito. E hoje eu posso dizer assim para as pessoas que, tendo consciência disso, encontrei pessoas que me ajudavam a cuidar de mim. Eu cuido das pessoas. A gente de fora, a gente consegue cuidar. Mas a gente como profissional, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ser cuidado. O apoio da família, né, nessa situação é muito importante, né? Manter um espírito otimista para poder seguir em frente. Então, comparado com 2 anos atrás, que eu estava muito doente, faz 1 ano que eu recebi o diagnóstico, hoje comecei em junho com um tratamento mais intensivo, hoje eu estou muito bem. E eu gostaria de dizer para as pessoas que realmente, se a gente decidir no coração viver, o corpo, a mente, elas vão te ajudar. E a natureza tem muitas ferramentas que podem nos ajudar. Como eu conheci o poder dela, eu disse para o médico, deixa eu tratar de uma forma que eu acho que é mais viável e se não der certo a gente parte para o segundo plano, né? Então até o momento a gente está tendo sucesso. Eu acredito que mais uns 3 meses o que ainda resta aqui vai estar 100% eliminado. Que isso realmente sirva de inspiração para as pessoas, não só para o tratamento do câncer, mas para qualquer doença, né? Qualquer problema que a gente esteja enfrentando, a gente pode decidir mudar. E daí procurar ajuda. O que eu preciso fazer? Não precisa saber tudo, né? Eu também não sabia tudo, mas se permitir ser ajudado. A questão para as pessoas, elas estão muito ansiosas e muito desesperadas, né? E a gente vê que não só em sentido da saúde, mas o mundo inteiro está mudando assim, sabe? Então procurar manter uma rotina saudável, né? Não vai só prevenir uma doença grave, mas vai prevenir estado de estresse ao extremo, um estado de loucura, né? Como a gente vê as pessoas cometendo então suicídio e vários outros fatores ali que estão relacionados a comportamento, a ansiedade muito alto. A gente aprender a viver com o necessário, assim, né? Não correr tanto atrás do ter, mas sim como que eu posso ser uma pessoa diferente? Como que eu posso realmente impactar na vida de uma pessoa que está do lado, né? Eu trabalho com pessoas, eu sempre digo, quer se sentir bem, ser feliz, faz alguém feliz. Se empenha em ser luz na vida das pessoas, né? Conversando assim com algumas pessoas, até fora daqui de Santa Catarina, estavam muito deprimidas, disse, olha, a receita básica é aquela que Jesus ensinou, né? Que há mais felicidade em dar do que receber. Então, assim, é muito interessante essa questão, há mais felicidade em dar do que receber, porque quando eu dou, essa pessoa vai ficar feliz. E se ela está tão feliz, eu vou ficar feliz. Então é uma felicidade dupla, né? Essa é a questão, a mais felicidade em dar. Então compartilhar aquilo que é bom. Pensar assim, como que eu posso transformar a vida dessa pessoa? Eu continuei meu trabalho, mesmo estando com problema. Muitas pessoas achavam que eu fiquei isolada do trabalho, que eu não trabalhei. Mas eu pensei, não, eu vou... E isso foi descoberto em 2012. Os cientistas pesquisando, vários cientistas descobriram que o nome Javé está gravado no nosso DNA. E isso é baseado no cálculo Fibonacci, né? Por exemplo, o abacaxi não tem nenhuma peça fora do lugar, né? O girassol, então está tudo certinho, tudo calculado, né? Tudo muito perfeito. E a gente também, Salmo 139 diz assim que
Quando a gente foi tecido lá no útero, Deus estava lá e viu todas a nossa composição. Então nós somos um ser único. E o que prova isso? A impressão digital, né? Não tem outra. É você e você. A vida se resume como a gente falou antes, não só trabalhar, mas observar o que a natureza traz, né? Uma descoberta fascinante também diz que as plantas, elas têm memória, né? Elas também foram produzidas para nos auxiliar, né? A gente percebe isso, eu vejo isso na minha sala. Quando eu atendo alguém que está muito mal, eu tenho lá um pé de lírio branco e ele fica murcho. Por que ele fica murcho? Porque a planta, ela gera uma energia para ajudar a pessoa a se restabelecer. Então ela fica debilitada. Até tem um ditado, alguns dizem assim que a pessoa me visitou, botou olho gordo na minha planta, ela morreu. Na verdade não foi a pessoa que botou olho gordo, foi a planta que sentiu que a pessoa não estava bem e doou energia, né? Então ter plantas dentro de casa, que nem o lírio branco, né, a alfazema, tem a espada de São Jorge, que ela é muito resistente, né? Ela tem mais água. Então tem vários fatores assim que a gente pode parar para pensar assim, como que eu posso transformar a minha vida melhor, né? Tem ferramentas também, uma das coisas que eu acho importante, mesmo a gente sendo profissional da saúde, que eu aprendi isso nessa fase, é se permitir ser cuidado, né? Então precisa de alguém que olhe de fora, né, para o problema, para a gente poder ser auxiliado nesse processo de cura, né? E agora eu entro numa nova fase que é o ajuste final junto com a medicina integrativa, né, que é com o Dr. Niraldo de Florianópolis. Então sozinho a gente não consegue, a gente precisa realmente de ajuda e saber botar na balança o que é mais importante, né? É como se fosse uma batalha, é uma guerra. Eu tenho algo para combater, né? Igual um soldado vai para a guerra. O que ele leva? O que é necessário, né? Muitas coisas ele vai deixar para trás. Então, assim, nesse momento, o que eu posso dizer para as pessoas, deixa para trás aquilo que não precisa ser carregado. Foca naquilo que é mais importante, para eu poder continuar aqui presente junto com as pessoas que a gente ama. Então é isso. Gostaria de deixar para todos assim meu grande abraço, para as pessoas que eu cuido, né, que ficaram sabendo, que podem ficar tranquilo, que eu estou muito bem, né? Espero realmente, tenho certeza que eu vou ficar curada, então não precisam ficar preocupados, que muitos me ligavam, mandavam mensagem, né? Para as pessoas que realmente estão me conhecendo, que eu sirva de inspiração para aqueles que estão passando por esse problema, que tenham coragem, que tenham fé, né? Que realmente decidam ficar de pé, mesmo com dor, sai da cama, vá andar, se conecta com a natureza, vão fazer atividade, ver o que pode ser mudado, né? Na questão da alimentação, dos hábitos, do sono, isso tudo é importante. Tudo isso vai fazer diferença.